Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cellcast. Fala Rodrigo, tudo bem? Tudo certo. Bem-vindo, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje com o Rafael Rético. Rafael Rético tem 8 anos de consórcio, 23 anos de experiência na área financeira, consultor financeiro, hoje na Demicon, a maior empresa de consórcio do país, coautor do livro Dinheiro Inteligente, que foi lançado recentemente no mercado. Bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, obrigado. Um orgulho, né, esse momento aqui de poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Então, estou muito feliz por esse momento aqui. Obrigado a você por ter aceitado o convite. E já vamos começar falando de dinheiro. Vai ser bom. É bom, né? Mas muita gente não sabe como ganhar. Fala um pouco da tua experiência, como você começou no mercado, quando se iniciou. Fala um pouquinho da tua experiência antes de a gente entrar no assunto. Perfeito. Na verdade, assim, eu sempre tive um perfil muito financeiro, sempre fui um excelente guardador de dinheiro, né? Até o momento que, quando eu fui casar, fui comprar meu primeiro imóvel, cadê o dinheiro, né? Eu achava que estava guardando era o suficiente, eu não fazia ele trabalhar por mim. E aí eu tenho uma passagem, que até eu deixo isso no livro, que eu lembro estar chegando em casa, né? E meu pai não tinha chegado ainda, ele era funcionário público, porém tinha construído imóveis, coisas simples. E eu cheguei em casa e bateu o inquilino lá para entregar um bolinho de dinheiro, né? Aí era o aluguel. Eu falei, nossa, que legal, eu quero esse negócio para minha vida. E aí comecei a me inteirar um pouco sobre isso, entender como fazia e comecei a investir nesse mercado. Então hoje eu já estou há 10 anos aí investindo em outras frentes, mas principalmente no mercado imobiliário. Muito bom. E nessa sua trajetória, né? Você já trabalhou diretamente no consórcio, por exemplo, no mercado imobiliário? Ou você trabalhou em grandes bancos ou grandes corretoras onde você trabalhava com outros tipos de investimentos? Entendi. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei na área financeira. Então, todos os segmentos financeiros possíveis eu já trabalhei. Contas a pagar, contas a receber, cobrança, controladoria, auditoria, controles internos, investimento e até como consultor financeiro para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, né? Então, essa somatória de áreas me deu um know-how muito bom sobre finanças. E além do perfil que eu também tenho, então também teve as minhas formações que eu fiz, pós-graduação, MBA, entre outros cursos, que foram me agregando ao longo, né? Então, isso é o que me fez ter um know-how para passar muito para os meus clientes e até para os meus amigos, familiares, como tratar bem o dinheiro, né? Muito bom. Hoje você se considera um investidor assim, conservador, moderado, agressivo? Qual que é o seu perfil, Rafael? O meu perfil, ele é conservador. No entanto, né, conforme a gente vai fazendo uma boa carteira, assim, que vai dando uma boa estrutura para você, hoje já estou colocando um pezinho mais para fora. Então, já tenho investimento mais moderado, já tenho investimento mais arrojado, mas eu ainda tenho um perfil muito conservador. Qual percentual você acha que é o bom você deixar no arriscado? Olha, vai depender muito, eu sempre digo o seguinte, que investimento ele depende muito do objetivo da pessoa. Não existe o melhor ou o pior, eu acho que existe o que atende ao objetivo da pessoa. Para o meu perfil, para o que eu tenho projetado para mim, até questões futuras aí, eu diria que se você calcular, eu tenho para mim o seguinte, 30% da sua renda tem que ser no mínimo destinado para investimento. Esses 30% hoje, eu diria que os meus atuais estão 5%, mas com projeção de chegar em 10% em arrojado. No atendimento aos seus clientes, você observa que as pessoas estão mais propensas a se organizar financeiramente, né? Fazer projeções e se estruturar ou não? Eu diria que assim, elas estão, mas elas não sabem como. Eu acho que essa é a grande questão, porque hoje nós temos uma coisa muito positiva que se chama acesso à informação. Isso é muito bom, mas isso é muito ruim. Porque vamos pensar em investimentos. Vou investir, mas tem tantas opções, tantos lugares que isso, em vez de ajudar, isso confunde. Porque a pessoa ninguém vai se aprofundar sozinho. Então, acaba fazendo o quê? Não fazendo. Então, o que eu entendo que eu acho que é interessante as pessoas terem? Alguém que dê esse apoio, que dê essa orientação, esse caminho. Pode ser profissionais da área, pode ser uma empresa, pode ser um autônomo, mas alguém que tem um pouco de know-how para poder encaminhar e exemplificar o como fazer. Eu acho que é isso que falta. As pessoas, elas querem, elas só não sabem como. E também falta um pouco, às vezes, de coragem ou de compreensão real como funciona. A disciplina, você acha que é importante? É necessária, é necessária. Porque você vê muita gente investindo, muita gente na pandemia se arriscou, né,
vai virar trader ou alguma coisa assim, achando que era fácil. Só que você tem que ter disciplina, você tem que ter constância, você tem que ter aprendizado, acompanhamento com isso. É muita coisa, não é uma questão simples. Para quem já investe, se torna simples porque você aprendeu o cenário. Mas, assim, você precisa realmente você ter essa disciplina. Dinheiro é necessário disciplina. Você acha que o mercado de trade é arriscado? Não? Eu diria o seguinte, para quem trabalha nele e só trabalha nele, é arriscado. Para quem faz alguma outra coisa paralela, é muito arriscado. Porque você trabalha com oscilação de mercado, oscilação de moeda, especulação, é muita coisa. Só que se você entender como funciona, ter ferramentas que te acionam, que te complementam, você consegue ter controle do risco. As commodities, né? E tem muita coisa bacana. E eu diria o seguinte, né? Qualquer pessoa precisa iniciar algum investimento. Qual? Não sei, porque depende do perfil, depende do objetivo, mas precisa fazer o dinheiro trabalhar para eles. Deixa eu te contar uma experiência recente. Eu entrei no trade. Fui lá, em uma semana fiz $4.000. Uau! Foi bom, foi muito bom. Só que daí, em 10 minutos, eu perdi $4.000. Sério? Sério. Mas sem assessoria nenhuma, né? O que acontece? Eu fiz lá investimento em ouro, petróleo, fiz... O que mais? Comprei a Tesla, a Amazon, Google, BDM, né? Microsoft. Aí eu tava indo bem. Porque as posições, né? Me posicionava corretamente. Muitas das vezes fazia posições tanto comprando e vendendo. Daí a hora que oscilando eu ia vendendo e me posicionava novamente para ficar equilibrado ali o saldo, né? E eu ia retirando o rendimento. Aí, de repente, eu fui comprar o cacau. Aí eu comprei o cacau deu uma disparada assim, foi uau! Foi muito bom. De repente, ele, ele foi, e daí começou a cair. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Daí eu fiquei, aquela emoção, né? Daí eu falei, preciso me posicionar como eu já vinha fazendo na venda. Daí, de repente, eu tinha expectativa que ela ia subir. Falei, não vou me posicionar na venda. Aí foi o salto. E essa história é bem interessante, né? Recente, Para mostrar que recente. a necessidade de uma assessoria, né, de uma consultoria, para estar se arriscando num mercado como esse. Eu tive uma experiência, assim, muito curta, exatamente dando aquele passo arrojado que eu achei que estava pronto para dar, que foi investir em criptomoedas. Então, entrei lá numa grande corretora, né? Aí, por indicação da Bisa, entra lá, coloca R$1.000 lá e veja o que dá. Falei, mas coloca em quê? Tem tanta opção de moeda aqui, né? Não. Coloquei. Em 2 meses, dos meus 1.000, foi para quase 2.500. Falei, pô, legal, a galera tira. Eu falei, não, 2.500 não faz diferença, né? Esperei mais 2 meses, foi para quase 5.000. Falei, legal. O que eu fiz? Eu tirei os R$1.000 que eu tinha aportado, deixei, acho que 2.000, 2.500 na wallet lá e o restante eu investi. Deu mais 2 meses, perdi tudo. Então, assim... Esse tipo de investimento ele é muito bacana, mas eu acho que você precisa sim entender, você precisa sim no acompanhamento e ter um pouco de estômago, que é o que falam na área de investimentos, né? Ter racionalidade. Isso, e esse estômago eu tô maturando. E ter saldo para aguentar a sazonalidade, né? Porque, Exato. Que nem eu tinha retirado ali o meu investimento inicial, né? Até tava performando. Só que daí o saldo que eu tinha ganho, que eu não retirei, eu levei. Mas o que acontece? É o risco, né? Altíssimo risco, né? Isso. Investimento de altíssimo risco. Algumas operações eu coloquei o stop loss, né? Daí na hora que começou a cair, perdi e de repente ele bateu um pontinho do ladinho do stop loss, sabe? Então daí ele liquidou a operação, mas ele já subiu de volta. Então se eu tivesse de repente um estômago melhor, uma tolerância melhor ali na queda, né? Ou contrário ao posicionamento ali da operação, o que ia acontecer? Eu teria positivado. Exato. Então... Daí entra a ansiedade, existe a questão do estou ganhando, isso tipo cassino, né? Estou ganhando e não vou parar de apostar, não vou segurar. Sim. Né? E é isso o que às vezes faz as pessoas perderem dinheiro, né? Você não entender, eu vou apostar até tal ponto, até tal valor. Isso aqui eu não mexo mais, só que parece que tá fácil, tá? Porque é um mercado que ele oscila e ele vai subir e vai cair
E bastante. Sim, sim. Entendeu? Então, é justamente o segredo para ganhar ali no trade é justamente essa tolerância, você ter saldo, comprar o que você consegue, ter a margem ali da subida e descida, e para sua operação não liquidar. E enquanto ela está se posicionando, né, ela está oscilando, você vai tirando o seu lucro, tanto na subida quanto na descida. Mas fora Então, isso, acho que a gente tem que estar atrelado ao estudo, né? Tem. Conhecimento. Tem bastante. E mesmo assim, a hora que a gente acha que sabe, a gente percebe que não Não sabe. perde, verdade. Porque não é um negócio que depende 100% de você. Não. É o mercado. É o mercado. Tem que conhecer o que está acontecendo lá no mercado. Exatamente. Tanto é que eu tenho, tenho para mim e passo muito para os meus clientes, eu tenho 2 pilares, né? Um deles, eu gosto, não é que lógico eu gostar, mas eu invisto, eu coloco minha energia, meu dinheiro naquilo que seja rentável, seguro e acessível, porém tudo ao mesmo tempo. Eu sei que não é algo fácil a encontrar, mas isso é possível. E aí dentro desse processo, eu encontrei apenas 2 produtos. Para mim, são os imóveis e é o consórcio. Muita gente ainda tem aquela, mas consórcio é investimento, sim, não. Para mim, eu entendo que investimento é o quê? Recurso mais tempo igual a resultado. Isso para mim é investimento. Aí, o que vai trazer isso, né, que vai definir. E o outro pilar que eu uso, eu normalmente gosto de investir naquilo que eu entenda e naquilo que eu possa acompanhar. Caso contrário, eu não invisto. Eu dei até o caso que eu tenho um irmão que ele mora no interior do Paraná. Ele falou, Rafael, investe em terra aqui e tal. Eu falei, cara, eu sei que terra não é muito bom, mas eu não invisto porque eu não entendo a área rural e eu não estou lá para poder acompanhar. Então, eu falei, por enquanto não, eu prefiro investir nos imóveis aqui em Curitiba. Só que são cenários que a gente vai estudando. Tem muita coisa bacana para você trabalhar, né? A questão é você ter que sentir bem. Só que sempre pensando em dar um passo adicional. Só que cada coisa é seu tempo, né? No mercado imobiliário, você gosta de investir em que tipo de produto? Atualmente eu estou investindo em estúdios para locação via plataforma, por exemplo, Airbnb. Terminei agora um curso, vou começar a investir em leilão, né? E já investi em outras áreas, mas hoje meu foco é para imóveis para locação short stay, ou seja, né? Curta estadia, e o próximo passo é imóveis de leilão. Construção você não investe. O único investimento em construção que eu fiz foi da minha casa, né? Que valeu muito a pena. Tá até um pouco no livro isso. Mas, assim, é uma coisa que eu sei que dá dinheiro, é uma coisa que está aquecida. O mercado imobiliário nos últimos 200 anos é absurdo o retorno que ele dá. No entanto, não sei se é algo que eu quero mexer. Eu gosto muito do que eu faço no meu trabalho. Eu criei isso como um upgrade de investimento ou de associação do que eu já faço. Mas eu não sei se eu investiria, eu teria uma construtora, alguma coisa assim. Tanto uma sociedade, mas alguma coisa assim. O mercado imobiliário, o pessoal questiona muito a liquidez, né? Você vai lá, coloca o investimento, tem a rentabilidade, né? Porque o mercado imobiliário é incrível, né? Eu já fiz algumas compras e vendas, né, de imóveis também e nunca vendi no prejuízo. Sim, sim. Já ganhei menos do que eu gostaria de ter ganho naquela compra. Mas nunca perdi com o mercado imobiliário. Então, eu recomendo também. Eu gosto muito do mercado imobiliário. É muito difícil você ver alguém que se arrependeu do mercado imobiliário. Lógico, é muito fácil. Em qualquer ramo você pode fazer maus negócios. Mas no mercado imobiliário, o que é bacana? A rentabilidade é sempre sobre o valor do bem. E é algo que não vai existir nunca. Você precisa morar, você precisa trabalhar, você precisa ter o comércio como um todo. E sim, o pessoal pensa muito, além dessa questão da liquidez, o pessoal pensa muito na vacância, né? Por exemplo, vou colocar um imóvel como investimento, vai ter vacância. Aí você precisa estudar mercado. Por que eu escolhi muito estúdios hoje para locação em Curitiba? Porque Curitiba é uma das principais capitais de turismo de negócios. Então o pessoal vem para cá, fica 1 ou 2 dias e vai embora. Não é turismo de lazer, que também é bom. E aí você pode também descentralizar esse segmento e fazer, por exemplo, alguns que eu tenho ali que é perto de faculdade, perto de hospitais. Então, além do turismo de negócio, tem o médico, o paciente, tem o aluno, tem os pais dos alunos e daí por diante. Então, você tem uma ocupação muito grande, uma rotatividade muito grande, né? Porque tem o turismo para procura. Então, além de eu buscar apartamentos pequenos, às vezes até 20, 30 metros quadrados, o giro dele é muito alto. O pessoal só veio para dormir, descansar, ficar 1 ou 2 dias em Curitiba e segue. Certo. Então, esse estudo de mercado, eu trabalhei durante alguns anos de hotelaria, então eu já visualizava isso tudo. No entanto, a hora que você tem meio que certeza, a hora que você vê as incorporadoras e construtoras criando empreendimentos focados nisso.
Sim, já tem Então, bastante Curitiba, né? exatamente. Então, com certeza, foi feito um estudo bastante avançado e aprofundado do mercado para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu só me agreguei ali dentro. Inclusive com condomínio já adaptado ao Airbnb, né? Exatamente. Porque essa é uma das grandes dores, né? Você pegar um empreendimento e colocar o Airbnb lá dentro. Existe uma questão de segurança, de rotatividade, Sim, sim. de falta de controle. Então, pensando-se nisso, né? Até por questão de regimento interno, criou-se empreendimentos focados para a locação via Airbnb. E dentro, não para a locação via Airbnb, locação através de Modo plataformas, né? Mas hoje tem vários modelos, por exemplo, tem alguns saindo em frente de faculdades, que é focado em alunos, tem os que eu ocupo que são nessa área, tem, já vindo aqui para a região do centro cívico, que são muito focados em políticos, desembargadores, agentes oficiais. Servidores públicos, né? Exatamente. Eu estive numa reunião com um investidor na semana passada. Eles lançaram um empreendimento ali próximo da PUC. E ele falou que em uma semana vendeu todas as unidades. Né, tenho dois lá. Você deve ter comprado essas duas. Você vê? Em uma semana, Rogério, venderam todas. Porque assim, o que acontece? É um mercado muito, o mercado imobiliário é um mercado muito rico e tem muito investidor. E aí existem as tabelas que vão primeiro para investidores, para ter acesso, que é o que vai monetizar o início do empreendimento. Depois vem a tabela. Sim, tabela zero, né? Eu diria que é até -1, né? E então a gente acaba tendo muito acesso a esse tipo de informação. E às vezes eu levo isso para o meu cliente, né? Porque tem muito cliente que usa o consórcio, outras coisas. Tô querendo investir a hora que souber, Rafael. Eu falei, não, vem comigo que eu te indico lá. Falar em consórcio, você acredita que vale a pena usar recursos de terceiros para investir? Por exemplo, consórcio, financiamento, Eu acho. parcelamento direto com o incorporador, com o construtor? Já emendando a pergunta na dele, o que você mais indica aí para os teus clientes hoje para estar investindo dentro da área de consórcio, por exemplo? Para investimento em plantas, investimento em terrenos, área comercial. Fala um pouco disso também. Tá. Essa questão de você usar dinheiro de terceiros, na verdade, sempre vai depender do objetivo da pessoa e do suporte financeiro que ela tem. Então, se ela tiver um capital para poder injetar, lógico, é melhor você não pagar nem juros, nem taxa, nem nada. No entanto, às vezes você é uma pessoa que entende investimento, você deixa esse dinheiro aplicado, o rendimento dele é maior do que a taxa. Então, não faz sentido você usar o teu capital para fazer isso. Faz o teu dinheiro trabalhar para você. Formar patrimônio, né? Exatamente. E aí, dentro do que eu gosto do consórcio, né, ele como primário é compra de carro e casa. Eu foco muito no consórcio, fazer o dinheiro trabalhar, né, para si. Então, o que eu foco hoje muito no consórcio? A questão do uso dele como investimento, né, você fica pagando ali, quando a carta vende, pega o ágil e que às vezes pode dar, que nem tem clientes mesmo, chegar a 8.000%. Coisa que não existe hoje. Então, no consórcio é possível. E eu uso muito para aquisição imobiliária, porque, assim, eu adoro o mercado imobiliário, só que você tem que comprar ele. Concorda? Da onde você tira? Faz o financiamento não, o parcelamento direto com a construtora, com a produtora, também pode. Mas pode comprar uma carta que os juros dela, não tem juros, né? Na verdade, a taxa administrativa é muito menor do que o juro. Então, vale a pena. E eu uso muito, além do investimento, da aquisição imobiliária, não só como formato de investimento, mas também para uso para aposentadoria imobiliária. Sim. E muito para fluxo de caixa para empresas. Isso é muito bom. Porque é o menor custo que tem hoje no mercado. Lógico, tem Pronamp, tem Finame, tem... O pessoal usa muito lá o da BNDES e tal. Só que você consegue acesso. Mas não é quantas vezes você quiser. No consórcio, você consegue quantas vezes você quiser. Desde que você vai gerando a garantia, vai pagando. Tem cenários que você pode começar de 0,1% até 1,2%. E dependendo de um outro processo que a gente chama de assunção dentro do consórcio, você pode até zerar a tua taxa. Quase que fosse um dinheiro gratuito. E o consórcio não compromete a renda, né? Pro sistema financeiro. Comparado ao mercado, não. Mas, lógico, tudo que sai do seu bolso compromete. É importante você saber se isso cabe no seu orçamento. Então, esse é um trabalho muito forte que a empresa faz. Eu faço muito. Falei, quanto cabe? Então, não interfere no teu orçamento perante o objetivo que você quer. Legal, cabe no orçamento, vamos embora. Porque a ideia não é você pagar parcela. A ideia é você se aproximar do teu projeto. E o consórcio ele faz muito isso, né? Eu digo isso porque, igual você falou no mercado imobiliário, né? Você vai lá e compra um imóvel com o consórcio. Aí você vai alocar aquele imóvel. Perfeito. Então ele vai se autopagar. Então assim você vai multiplicando e vai criando novos negócios, novos
imóveis e ali vai aumentando seu faturamento. Exatamente. E isso é uma coisa que eu faço muita questão de clarificar e facilitar o entendimento da pessoa. Posso citar um exemplo aqui? Claro. Então, veja, por exemplo, um dos meus imóveis, eu comprei ele por R$ 200.000, tá? Ele me gera, na média, R$ 3.000 de aluguel. No imóvel em 200 mil. E a parcela? A parcela é R$ 1.000 do consórcio. Ou seja, me sobra 2.000. Eu posso pegar esses 2.000 e colocar como renda passiva para mim, ou fazer meu inquilino, no caso eles são meus inquilinos, né, que são mais de um por mês, investir em novas cartas para mim. Assim, eu cito, às vezes, em alguns cenários para meus clientes, assim, eu, Rafael, pessoa, tenho 31 cartas de crédito. Eu deveria estar pagando em torno de 23, R$ 24.000 em parcelas por mês. Eu pago em torno de 2.500, o restante quem paga são meus inquilinos. E eles que ficam comprando novos imóveis para mim. Então, o processo, ele parece até mágico. Não, mas ele é simples, ele é matemático. É só você entender o processo, entendeu? Então, assim, ó, vamos fazer um apelo aqui para os nossos telespectadores, né? Você quer comprar um imóvel, procure recursos de terceiros, não pague aluguel para os investidores. Não paga, para nós pode pagar, tá? Mas seja também um investidor imobiliário. É fácil você começar. Né? Qualquer investimento é fácil, só precisa se encaixar nele, né? Mas precisa começar. Esse é o Precisa principal. começar. Precisa começar. Porque pense assim, ó, você vai falar, eu vou comprar um imóvel daqui 5 anos. Hoje o imóvel está 200 mil. Daqui 5 anos ele não vai mais estar 200 mil, ele vai estar 400. Exato. Então, aí se você tem uma opção, se você gerou uma renda compatível para gerar caixa e guardar aquele dinheiro. Tudo bem, aí você vai lá e compra à vista, porque você não quer a parcela. Exato. Mas veja, você comprar o imóvel hoje, o que vai acontecer? Vai te proporcionar um ganho na valorização do imóvel e também vai, porque se você precisa daquela moradia, você vai deixar de pagar um aluguel. Então, o aluguel é uma despesa. A parcela do consórcio, ou um recurso de terceiro, um financiamento, o que vai acontecer? Você vai estar investindo no seu imóvel. Então, aquilo vai voltar para você. Até tem um estudo que as pessoas não ficam mais que 5, 10 anos no imóvel. Não fica. Então, elas fazem o upgrade, porque a família cresce, a pessoa hoje está no estúdio, solteiro, daqui a pouco ele começa a namorar, fica noivo, daí casa, aí passa mais um pouquinho, daí já quer um pouquinho mais de conforto, e a família vai crescendo, vê os filhos. E quer o Estado também, né? Quer algo maior, né? Sim, então é muito comum ter essa mudança de imóvel. O mercado imobiliário é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. E vamos pegar um exemplo, né? A gente falando de dinheiro terceiros. Você tem 300 mil na conta. Vou comprar um imóvel para alocar. Só um exemplo de 300 mil. Você pode ir lá comprar à vista, legal. Mas deixa teus 300 mil lá parado, compra através de consórcio, financiamento. Isso. Vamos lá, pegando uma média de um investimento a 1%, que é conservador, dá 3 mil por mês. Você não vai pagar isso aí no consórcio nem no financiamento. Só que o teu dinheiro estava guardado. E você está comprando imóvel. Está formando patrimônio, né? Exatamente. Fazer o dinheiro ele ter valor. Eu acho assim, eu falo muito isso, o dinheiro tem que ser dado valor para ele, né? E fazer ele trabalhar para você. Tem que quebrar aquele tabu que a questão da parcela é algo ruim para o investimento. Para mim, eu entendo que parcela é de uma dívida inteligente, desde que né, tenha colocado ela no teu projeto. Perfeito. Sim. Não, vou fazer uma parcela e não sei o que vou fazer e não sei quanto vai vir de retorno. Não. Mas se você conversar com pessoas que entendem da área, né, que eu acho que é para isso que estamos, né, nesse mercado aí, você vai entender como você consegue fazer isso. Hoje, para a grande maioria dos nossos telespectadores, para quem nos assiste, desculpe, o consórcio ele é para carro e para moradia. E nós que entendemos um pouco mais, sabemos que não é isso, que é muito mais amplo. Fala um pouco disso para a gente. Então, o que acontece? Vou falar um pouco, por exemplo, do consórcio imobiliário. Você está contratando um crédito, lógico, vinculado ao mercado imobiliário. A questão é como que você vai usá-lo, né? Então, por exemplo, um imóvel, sim, você pode colocar para morar, mas você pode comprar imóvel comercial, você pode comprar um terreno, você pode construir, você pode usá-lo como investimento, você pode usar ele para aquisição de placa solar, você pode fazer previdência, poupança, aí de várias formas. Então, a questão é como você usa o crédito. Primariamente, para morar, né, ou carro. Só que, por exemplo, eu vou dizer um exemplo onde tem alguns big players do mercado aí que falam, né, por exemplo, o carro, né? Carro é despesa. Ele pode ser despesa, mas ele pode virar uma fonte de alavancagem de capital. Como, né?
Por exemplo, você pode ter o teu carro lá, sei lá, vale 100 mil reais, tá? Você pode fazer uma carta de 100 mil reais no nome da tua empresa, no nome de uma outra pessoa, e o carro está no seu nome. Quando, por exemplo, o consórcio contemplar, você pode, supondo que foi o nome da irmã, só um exemplo aqui, a irmã vai lá e compra teu carro, ou seja, você ganhou dinheiro, você transferiu o carro para ela, depois você retransfere para você, você fica com o dinheiro e com o carro na mão, pega esse dinheiro e investe, o investimento paga a parcela, fica só que você está com o carro e com o dinheiro lá. Então, só que isso tudo é legal. A questão é você saber as entrelinhas do que fazer. Então, o Pablo Marçal, que é um cara que eu admiro muito, ele fala conheça o mundo dos consórcios, saiba os subprodutos do consórcio. Entendeu? Eu acho isso muito bacana, é muito bom. Eu uso isso na minha vida há 8 anos já. Essa alavancagem dá para fazer também com consórcio de imóveis? Dá também. Normalmente o pessoal usa holding, né, para fazer esse processo, ou, né, uma empresa mesmo, talvez, sei lá, faz o consórcio no nome da pessoa e o imóvel está no nome da empresa, mas acaba sendo os sócios, o mesmo dono e tal. Lógico, precisa de anuência, documentação, tudo certinho, mas dá para levantar muito caixa a partir dessa forma. Existe processo que a gente chama também que é processo de reforma, onde você pode utilizar um imóvel, né, que você está nele, supondo, uma serralheria. O que gera dinheiro é o que está acontecendo ali dentro. O imóvel, na teoria, virou um passivo para você. Só que você pode fazer esse imóvel gerar dinheiro além do que do produto, serviço está sendo gerado ali dentro. Isso é uma forma muito inteligente de capitalizar dinheiro. Os empresários conhecem isso. Até um dado bacana, hoje, basicamente, 70% dos nossos clientes, hoje, eles são investidores e empresários. Eles aprenderam a usar o consórcio para alavancar dinheiro, fazer dinheiro. Entendeu? Ó, consórcio dá para comprar barco, jet ski, Tudo que helicóptero, tenha chassi, avião, motor, amigo. Tudo, implementos rodoviários, agrícola, Caminhão. cavalo, tudo. cavalo de caminhão, né? É, cavalo mecânico, né? Mas bem conversadinho o cavalo também dá. Ah, é? Bem conversadinho o cavalo também dá. Mas ele é muito dinâmico, ele é muito flexível na Sim, sua sim. utilização. Eu falo assim, a pessoa fala, mas consórcio é isso, aquilo e tal. Eu falei, cara, é a mesma coisa que você ganhar na Mega Sena. Se você não souber o que faz com ele, você vai perder. O consórcio pode ser ruim, na mão da pessoa ruim, na mão de uma empresa ruim, na mão de um assessor ruim. Agora, se você souber o que fazer, tiver toda essa estrutura... Olha, pense, se você não comprou nada disso que a gente falou aqui, chegar na metade da carta, você for contemplado, o valor da carta ainda é aplicado. Aplicado. E ele corrige o seu saldo e no final você vai ter o valor, todo o montante ali que você pagou, corrigido. Exatamente. E ele rentabiliza, isso é um grande diferencial, bem lembrado. Que ele sempre valoriza, rentabiliza sobre o valor do crédito, não só sobre o valor que você aportou. Sei lá, você tem 300 mil, aportou 10 mil, ele vai render, ou valorizar pelo INCC, supondo, a 10% no ano. Não vai ser sobre os 10 mil, vai ser sobre os 300. E você nem investiu os 300 mil ainda. Então quer dizer que aquela taxa de administração que a administradora cobrou fica lá embaixo, fica assim bem pequenininha em relação aos benefícios e rendimentos que vai ter no consórcio. Né? Eu penso o seguinte, eu falo isso muito, às vezes sou criticado, às vezes eu não sou, mas vamos lá, né, é o que eu acho. Na minha concepção financeira matemática, a melhor forma de você adquirir um bem entre os mais práticos, que é financiamento, consórcio, às vezes para mim, matematicamente, é consórcio. Mas a pior coisa que tem de se fazer é você comprar algum bem para você sentar em cima dele. Então, uma casa ou um carro. Agora, por exemplo, que a taxa administrativa, não importa o valor que seja, a mais cara possível. Se eu compro um bem e coloco ele para alocar, o rendimento dele é muito maior que a taxa. E outra, não sei o que paga. Quem paga é o inquilino, quem paga é a operação. Então, isso para mim é tipo que, usando o consórcio da forma que eu uso, ele não faz diferença para mim, entendeu? Lógico, a gente olha o custo da operação, né, o custo efetivo, tudo, mas é você saber lidar, é você fazer o dinheiro, fazer os outros adquirir para você. É uma coisa que eu faço muito, é mostrar para a pessoa que às vezes lá, Rafael, eu quero comprar um imóvel para morar. Show de bola. Analiso o projeto, o cenário. Legal. Eu começo a explicar e eu escrevo uma sigla, que é MI. Significa o quê? Você vai mudar de ideia, né? Chega ele e fala, 5 anos, eu falei, cara, eu te comprovo que em 5 anos eu faço você ter um imóvel e fazer teu inquilino comprar um imóvel 2 vezes do valor que daquele que você estava querendo comprar inicialmente. Tá sério? Eu vou lá e comprovo financeiramente, né? Matematicamente. Lógico, se quiser fazer um bom negócio, você pode comprar o teu imóvel e ficar lá. Por exemplo, a minha casa eu construí com consórcio. Foi muito bom. O processo de construção é muito vantajoso, né? Hoje eu estou pensando em vender a casa, aplicar e ficar de aluguel e ficar rentabilizando de outras formas. Só preciso convencer a esposa, porque isso está difícil. Projetos estruturados você faz também? Faço.
Na verdade, hoje, uma das coisas que as pessoas que já estão um pouco mais avançadas financeiramente na vida, eles procuram, né, fazer projetos estruturados para empresa, até para pessoa física, às vezes eles fazem, assim, a gente consegue atender bastante isso, em diversas áreas. E com índice de contemplação muito bom. O que acontece? Tudo depende. Por quê? O primeiro ponto é que você tem uma administradora que saiba literalmente fazer administração, né? É por isso que ela te cobra uma taxa para fazer administração disso tudo, enfim, manter. Então, se você tem uma administradora que, por exemplo, na nossa, ela não cobra nem fundo de reserva no imobiliário. Nossa, porque que ela legal. não precisa. O papel dela é administrar. Porque eu tenho que tirar mais um valor do meu cliente. Não precisa fazer isso. Então, o papel dela é administrar. Só que, lógico, se você pega um grupo que está iniciando, você ainda está vendendo as cotas, está preenchendo ele. Então, ele não tem um saldo suficiente ao ponto de fazer um número ou de contemplações. Aí você vai ter os grupos que são mais rodados, cotas de repasse. Tem o termômetro também. É o termômetro, sim, que você vai entendendo. Por isso que eu digo o seguinte, depende muito do cenário do cliente. O que você quer? É para agora? É para já? Você tem capital? Vai dar entrada? Não vai? Aí a gente vai definindo qual é o melhor grupo. Eu estou com pressa e tenho um determinado capital. Porém, sei lá, não é um tão grande. Eu tenho que buscar grupos que o teu capital seja competitivo. Porque senão você vai ficar ali no meio de todo mundo. Isso não faz sentido. É isso que faz diferença no consórcio. Você ter as coisas muito bem definidas, né? No projeto estruturado, quantas cotas você já fez assim no máximo? Deixa eu me lembrar aqui, mas eu acredito que eu acho que foram 15, 16 cotas. Deu em torno de 2,5 milhões, 3 milhões. É porque assim, eu vou até ser sincero, eu sou muito conservador, eu procuro fazer uma coisa de cada vez. Já tive acesso a fazer maiores, mas daí eu respondi a ti sozinho. Mas daí, às vezes, eu chamo até o diretor para ir comigo, vem comigo aqui. Sim. Porque assim, eu não quero vender por vender, eu tenho que ajudar o projeto da outra pessoa. Então, resolver a dor que o cliente tem naquele momento. atender o projeto. Então, Sim. às vezes, assim, junto com o diretor já foi maior, mas sozinho, porque eu prefiro assim, ou eu entendo, não tem uma segunda opção. É isso. Então, eu entendi o cenário, eu vejo que é viável, pode ser que eu ganhe muito fazendo aquele projeto, mas se eu vejo que existe uma chance de não acontecer, e o cliente tem que saber disso. Se ele entender que também é possível, eu não faço. Então, para você, telespectador que não sabe, vamos esclarecer. O projeto estruturado é quando você pega uma variedade de cotas, você pulveriza o risco ali de contemplação e depois que todas as cotas estão contempladas, você unifica todas elas e vai lá e atinge o seu objetivo, que é a compra do bem que você está almejando. Pode ser a compra do bem, pode ser para fluxo de caixa, porque assim, o projeto estruturado você pode desde esperar o montante total ou conforme você vai recebendo, né, conforme contemplação, você já pode ir utilizando ele. Sim. Então, hoje, basicamente, uma grande procura são de PJs, para fazer fluxo de caixa para a empresa. Lógico. Sim, as coaches, né, fazem muito. Muito. E se torna muito atrativo. Construtoras, transportadoras. É isso que eu ia perguntar mesmo. É possível fazer fluxo de caixa Muito. e dinheiro com consórcio? Bastante. Porque assim, é a forma como você utiliza o produto. Então, o consórcio tem vários caminhos, todos eles legais, que você consegue levantar capital com isso. Mas esse para fluxo de caixa, ele está atrelado a essas primárias ou não necessariamente? Sim, porque Está atrelado, né? Tá, Entendi. porque assim, como você está mexendo, né, pegando do consórcio imobiliário, você está falando que você tem um crédito imobiliário, então você tem que atrelar algum bem. Então, você às vezes vai deixá-lo de garantia para levantar esse capital, entendeu? Pode ser desde deixar um imóvel, sei lá, preciso levantar R$1 milhão como fluxo de caixa, você pode deixar um imóvel que valha, ou vários imóveis que conforme vai contemplando... Vai compondo o saldo daí. Exatamente. Ou, literalmente, você pode usar... Né, Tem uma cota mínima e máxima ali de utilização? Por exemplo, vou querer 1 milhão, tem que deixar 2 de garantia. Assim, existe uma... Tipo 1,5, 2. assim, tempos atrás era um pouco maior, era de 2,5 vezes o valor do teu crédito, tem que deixar em volume imobiliário. Hoje, eu diria o seguinte, na base aí de 0,7, 0,8, menos de 1, por quê? Como você vai contemplando o projeto escalonado estruturado, você vai retirando pedaços da carta para ir contemplando as próximas. Então, ou seja, o saldo devedor é menor. Então, chega um momento que você não precisa de todo ele, né? Então, hoje a nossa empresa ela buscou formas de facilitar o acesso a crédito através do estudo estruturado, alavancado,
aí depende, né? O lance embutido, ele entra nesse estudo também? Entra. Assim, o consórcio vai funcionar de maneira geral. Sorteio, o lance do próprio bolso, da própria carta, e o embutido, que antes a gente chamava assim, que o embutido era o da carta. Hoje a gente chama de fixo. O embutido, né, a gente chama hoje de limitado, que você pode usar dinheiro mais carta. Então, vai depender. Então, tem processo que a gente faz uma linha temporal ali que pode demorar 1 ano para sair todo o capital. Mas nesse meio tempo correm riscos positivos que são de ser contemplado 2 num mês e vai embora, entendeu? Então dá para fazer bastante E a coisa. parcela é reduzida no início, né? Daí paga uma parcela menor, daí depois contemplou, daí ajusta isso. Exatamente. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? O que é essa parcela reduzida? O que ela serve e tal? Na verdade, ela é um benefício, né? Um diferencial que você pode iniciar o teu projeto pagando o mínimo possível. Desembolso bem. Exatamente. E depois, após a contemplação, ele volta ao valor original mais do que você deixou de pagar naquele momento. Só que o que é interessante? Matematicamente e financeiramente, tanto faz. No final, você vai pagar a mesma coisa. Só que estrategicamente faz todo sentido. Porque você está tirando menos do bolso agora para resgatar capital na sequência. Então, faz sentido. E para o investidor que quer vender a carta contemplada, né? Ele desembolsa menos. Muito. Aí é uma coisa bem importante. Hoje, todo mundo que quer usar o consórcio como formato de investimento, não tem como não recomendar a parcela reduzida. Porque você está aportando menos, consequentemente, teu retorno, teu lucro vai ser maior. Então, faz todo sentido. E a parcela reduzida, ela serve também muito no sentido aquela pessoa que ela quer iniciar o projeto. Só que às vezes ela tem uma dívida aqui, está terminando algum parcelamento ali. Então, você inicia e depois, se você quiser aumentar, você pode aumentar a sua parcela. Você pode, às vezes, começar com um projeto menor, liberou o financeiro, você pode até subir a tua carta ao longo do processo. Então, tem muita flexibilidade. Inclusive, o consórcio dá para quitar financiamento, né? Dá. Muita gente na pandemia me procurou por causa disso, porque o financiamento é muito bom. Só que a pandemia, devido a taxa Selic, ele subiu demais. Então, muita gente usava o valor do aluguel, né, para pagar o parcelado do financiamento. Só que desencaixou isso. Então, não estava mais valendo a pena. Então, muita gente falou, Rafael, me ajuda com o consórcio e tal. Muitas vezes deu para ajudar, muitas vezes não deu. Porque a parcela do consórcio é quase metade do valor do financiamento. Então, isso acaba ajudando. Então, muita gente procura o consórcio. Posso quitar meu financiamento? Pode. O que não pode é amortizar. Mas quitar você pode. Então, isso se torna bastante atrativo. Liberando, às vezes, um caixa mensal para ele fazer o projeto que ele estava fazendo e fazer mais um. Então, ele começa a alavancar o processo de novo. Que legal. E hoje, a pessoa que queira investir no consórcio, qual que é o mínimo de carta e o máximo de carta? Existe um parâmetro, assim? Existe, né? É bem variável, né? Você pode começar com cartas de R$80.269. Eu brinco que dá menos de R$10 por dia. É muito barato. E tem cartas já prontas aí, em torno de R$1,5 milhão, né? Mas lógico, eu quero fazer um projeto estruturado. E eu preciso de um valor para o meu caixa de R$1,5 milhão. Preciso pegar uma carta de R$1,5 milhão. Posso pegar 15 cartas de 100 mil, posso pegar algumas intercaladas, fazer uma mescla bem interessante para o projeto. Então vai depender muito do que o cliente Se quer. eu quiser 10 milhões, por exemplo, é possível com cartas de 10 cartas de 1 milhão, por exemplo? Até para triplicar, quadriplicar esse valor aí que a gente consegue ajudar. Bom. Rafael, coautor do livro Dinheiro Inteligente, da editora Chave Mestra. Rafael, hoje o mercado ele está muito dinâmico, né? Muito explosivo, principalmente na área imobiliária, né? E a gente percebe-se que as grandes plantas, as grandes construções que estão iniciando, elas são vendidas muito rápido, como o próprio Rodrigo disse. Os investidores vão lá e compram com cartas aí, com plantas de zero, -1, né? Zero. Tabela zero. Tabela né? zero. De maneira geral, tabela zero. Como que você observa esse movimento, assim? O que você percebe-se? Que realmente, porque Curitiba está com uma explosão, né, de imóveis. As pessoas que têm consórcio estão investindo nesse mercado ou não? Ou está mais na mão de investidores? Como que seria esse cenário? Tem de tudo, na verdade, né? Veja, o mercado imobiliário, ele sempre foi muito seguro, né? Desde os nossos avós, bisavós, pedaço de chão, terra, uma casinha aqui, uma casinha lá. Então, isso meio até culturalmente sendo algo bastante aplicado. Só que o pessoal não sabia muito bem como adquirir o bem. Hoje, lógico, os bancos, as incorporadoras, eles fazem vários tipos de parcelamento. E o consórcio é uma delas, que pode ser utilizada, né? Então, o que se torna atrativo o consórcio? Muitas vezes, você não tem uma entrada,
muitas vezes você não tem uma parcela coerente, né, tão alta como outras formas, ou às vezes o teu score não te permite você dar esse passo. O consórcio ele acaba sendo bem democrático nesse processo, né? Eu diria o seguinte, eu tenho sim imóvel financiado, eu tenho imóveis em consórcio, a única coisa que eu não fiz e não pretendo fazer é comprar à vista, né? Exatamente fazer meu dinheiro trabalhar. Veja, uma coisa que é bem bacana, né? Eu falo isso muito, né? Às vezes você pegar uma carta de crédito para várias finalidades. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo meu aqui. Teve uma carta minha que eu fiz, acho que na época, acho que 100 mil reais, estava em 108. Contemplou, eu vendi, peguei quase 30 mil reais. E investi 5, 6 mil, alguma coisa assim. Com esses 30 mil, eu dei entrada no imóvel na planta. Porque até então, você não pode usar o consórcio ainda, porque na teoria o imóvel não existe, né? Ele está em processo ainda. Quando contemplou, vendi não, apliquei o consórcio no imóvel ali para ele fazer o parcelamento e ele me rende muito bem. Então eu usei o consórcio para levantar o capital e fiz uma outra carta para assim que ele estivesse pronto poder utilizar. Dá para fazer de várias formas, né? Então a ideia do mercado imobiliário, eu acho, pegando o que eu comentei ali na frente, é um mercado que eu acho que é muito fácil de você lidar com ele, porque não falta estrutura, né? Pessoas e administradoras. E é um negócio que já vem de uma herança cultural de fazer isso. E não vai parar, não tem como parar. Porque cada vez está verticalizando mais, né? Porque horizontalizar só se for mais lotes para frente, mas a tendência é subir. Então, onde a gente às vezes pensa, mas para onde vai esse pessoal todo, né? Ué, eu tenho mais de 10 imóveis. E aí? Eu não preciso de 10, tá? Se for um. Só que eu tenho para investimento. E isso tornou muito fácil você investir. Então, se tornou atrativo para as pessoas terem esse processo de você... ter mais de um imóvel, ter um acesso a um formato de investimento, a um formato de segurança. Na pandemia, né, que muita gente achou que ia ser rápida, né, 2, 3 meses, durou aí, na teoria dura até hoje, mas vamos lá, no auge dela, os 2 primeiros anos, o que salvou muita gente foram os imóveis. Por quê? Era o que tinha para poder vender, porque muita gente ficou desempregado, ou o casal, ou um ou outro, fora as enfermidades, outras coisas, teve custo, veio fazer o que? Vender. Teve uma liquidação média quase de 27% do valor do imóvel. É muito alto. Só que e se não tivesse imóvel? Entendeu? É aquilo que eu citei no começo. Meu pai trabalhava na prefeitura, né? Antes de chegar em casa, ele já estava recebendo de uma outra fonte de renda dele. Aquilo para mim foi um negócio meio mágico, foi um pouquinho de negócio legal. Então, é o que eu indico porque o mercado está aquecido, ele está aberto e o que não falta são formas de comprar. Então, eu recomendo muito o consórcio, mas assim... O que eu mais recomendo é você adquirir. Depois é a forma. Você falou uma coisa interessante aí no meio da sua fala, da questão de você contemplar e vender no meio do processo. Explica um pouco melhor assim para a nossa audiência. Claro. Eles perguntam muito assim, mas por que compra-se, né? Quem que compra uma carta contemplada? Esse processo... Bem, primeiro a gente tem que entender o seguinte, acesso ao crédito no mercado, ele está caro e está escasso, né? Então, por exemplo, eu, Rafael, fiz uma carta, né, de 100 mil, que normalmente são as cartas menores que eu faço nesse processo de vender. Primeiro, eu ganho um bom valor. Primeiro, é a mesma coisa, importante deixar claro, nenhuma empresa de consórcio pode comprar a própria carta, tá? Mas nós temos sócios, parceiros que fazem esse processo de maneira muito documentada, regular e certinha. Dentro da legalidade. Tem que acontecer sempre, né? Então, o que acontece? Para que se torne atrativo eu vender a minha carta, concordo que eu tenho que receber uma boa oferta. Senão eu não vendo, eu uso, faço alguma coisa. Só que, o que acontece? Por que eu vou me oferecer bem isso? Porque existe uma grande demanda e falta oferta. Então, procura, né? Então, para que se torne atrativo, eu tenho que receber um bom valor para jogar no mercado. Mas, Rafael, vale a pena, né, você pagar uma entrada numa carta contemplada que para adquirir, por exemplo, um bem? Depende. Na maioria das vezes vale, tá? Porque o que é a entrada? As parcelas que eu paguei, o que eu recebi, né, da venda da carta e algum possível valor adicional. Às vezes pode chegar a 40% até 50% de entrada numa carta de, sei lá, de 100 mil, né, pagaria 50 mil. Mas se você vê, às vezes, o custo efetivo ali, o custo operacional, às vezes é mais barato do que o empréstimo até um financiamento. Nem sempre, mas normalmente é. Então, se torna atrativo. Eu faço bastante comparativo com meus clientes. Se você acontecesse isso aqui, a pessoa principalmente está com pressa, que a carta contemplada é muito para quem está com pressa, né? E para quem quer fazer fluxo de caixa. Comparar, empréstimo, à vista, financiamento,
carta contemplada e consórcio tradicional. O que você quer? Eu mostro todos os custos, né? Eu tenho uma frase para mim que é assim, a pressa tem seu preço. Não importa onde você vai, dinheiro é isso. Aí a pessoa escolhe, e normalmente ela acaba indo, quando está com pressa, para a carta contemplada. Se torna bem atrativo. Só que você também pode vender uma carta não contemplada, né? Pode. No entanto, o que vai acontecer? De maneira geral, em mercado, você vai ter um deságio. Por exemplo, você pegou uma carta, investiu nela R$10.000 parcelado, para se tornar atrativo para o outro comprar, sendo que ela não está contemplada, você tem que dar um desconto, né? A gente chama isso de deságio. Então, às vezes, pode chegar a 30%, 40% do que você pagou para se tornar atrativo para você vender. Mas pode. Olha, eu recebi uma mensagem essa semana, passou, uma carta de 1.100.000. O cliente, né, a pessoa que tem lá o investimento no consórcio, pagou R$400.000. Ele entrega a carta dele por 320, 330 mil. É um baita no negócio. Sim, um deságio de quase R$70.000. É isso aí. Veja, a pessoa que está comprando tem que ver se faz sentido, porque ela não está contemplada, você não pode usar o crédito. Você vai tirar, né, do seu investimento para aquilo. Se vale a pena, sim. Tem hoje muita gente que ganha vida só com venda e compra carta contemplada. Porque olha só, é dinheiro, é crédito. Né? Então você ter isso acessível, o mercado está buscando isso de forma até meio desesperada, né? Você vende. Então, um mercado muito bom. Muito bom. Rafael, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo da importância aí da sua assessoria, da sua consultoria, da importância de estar adquirindo o consórcio, as vantagens. Dá uma mensagem final para a gente, para encerrar aí. Olha, eu digo o seguinte, você precisa fazer alguma coisa que faça teu dinheiro trabalhar para você, tá? Às vezes falta muito você saber onde, quanto, com quem. Então, assim, o que me diferencia hoje no mercado e o que o consórcio agrega nesse processo? Eu já venho investindo em várias formas há mais de 10 anos. Já uso o consórcio há 8 anos. Estou atuando na empresa já há 3 anos e meio. E até hoje eu tenho uma gama de quase 98% de satisfação com o que o pessoal vem utilizando. Então, eu digo o seguinte, eu não acordo para vender, eu acordo para ajudar. E a hora que a gente faz isso, a gente percebe no brilho dos olhos das pessoas a satisfação em saber que, opa, achei alguém, achei como. E também a questão de, é possível. Então, se fosse deixar um recado, assim, principal, comece, tá? E se você não sabe muito bem por onde começar, eu sou um bom caminho para isso. Eu vou citar uma última coisa aqui, que eu digo o seguinte, você precisa basicamente, na minha concepção, em 2 coisas na vida, para você não perder oportunidade ou prosperar, né? Uma delas é ter informações, a outra delas é ter dinheiro. E se você não tem dinheiro, aprenda a ter acesso a informações de como ter dinheiro. Muito bom. Estivemos com o Rafael Reschko, consultor imobiliário e financeiro da Ademicon. Que bate-papo maravilhoso nós tivemos aqui hoje, hein? Com o Rafael, especialista em consórcio. Muito obrigado aí pela sua presença, tá, Rafael? Obrigado, Rodrigo. Um forte abraço, pessoal. Até mais.